Olá, olá, olá. São, em princípio, 18 horas deste sábado, 27 de agosto de 2022. Estamos dando início a mais um Forças do Brasil aqui pela TV 247. Meu nome é Mário Vitor Santos, eu sou jornalista, comentarista aqui desse canal. Hoje temos uma grande alegria de receber o coordenador de comunicação da campanha Lula-Alckmin e prefeito de Araraquara, o Edinho Silva, para nossa grande alegria e honra. Edinho Silva, boa tarde, como vai você? Uma alegria imensa, Mário, estar aqui com você. Também uma boa tarde, noite para você e para todos que acompanham, né? Acompanham o seu programa, esse programa de tanto conteúdo, né? Que contribui tanto para os debates brasileiros. E é uma honra para mim, Mário, estar aqui compartilhando esse espaço com você. E, como eu estava dizendo, um grande abraço ao público que nos acompanha. Alegria nossa, Edinho, e nós estamos fazendo esse programa de forma gravada na sexta-feira, na tarde de sexta-feira, e por conveniências da agenda, imaginem, do próprio Edinho Silva. Então, não será possível ler aqui ao vivo os comentários de vocês, mas o chat está aberto, troquem ideias, enviem críticas, manifestações, observações para entre vocês mesmos. Quem, quem quiser pode fazer contribuições pela chave pix@brasil247.com.br. Pode também, por favor, dar os likes, se tornar novos membros e membras do canal. Podem também compartilhar essa transmissão com seus amigos, conhecidos, pessoas que tenham interesse nesse tipo de conteúdo. As eleições têm gerado um enorme afluxo de novos membros do canal, o interesse é imenso. Ontem mesmo, durante o debate, a sabatina com o presidente Lula na TV Globo, nosso debate, nossos comentários, em seguida a sabatina do Jornal Nacional, tiveram 1,5 milhão de visualizações, que é para nós, para os nossos padrões, uma coisa absurda, mas o que interessa mesmo além disso, é o interesse que está havendo em torno das eleições, não é? E o 247 e outros sites progressistas têm se beneficiado, se valido, sido uma espécie de alternativa muito relevante para uma parte importante do público e do eleitorado que procura referências. Mas vamos conversar com o Edinho Silva, que está no meio dessa situação. Hoje, sexta-feira, começa a campanha eleitoral no rádio e na televisão, e amanhã começa, se eu não me engano, que vem no sábado, né, ou hoje, para o programa que ele está sendo veiculado, começam a circular as peças relativas à campanha presidencial, se eu não me engano. A gente vai falar bastante disso, mas eu queria te perguntar o seguinte: o presidente Lula vai ao debate domingo na Band? Olha, Mário, nós queremos ir ao debate como o presidente Lula tem se colocado à disposição dos veículos de comunicação, tanto os veículos nacionais, né, como os internacionais, né? Essa semana ele deu uma coletiva para os veículos internacionais, ou seja, ele tem procurado dialogar com a imprensa e apresentar as suas propostas, né, os seus projetos para a reconstrução do Brasil. Mas nós não confirmamos a presença dele, porque é evidente, nós queremos que ele debata com o seu principal adversário. Nós queremos que o presidente Lula confronte as suas propostas com o principal adversário, que é o Bolsonaro. Então, nós estamos aguardando o Bolsonaro confirmar sua presença. O presidente Lula participou, a nossa equipe participou de todas as negociações, das regras, da organização do debate, e estamos preparados. Agora, claro, se o Bolsonaro não for, não tem nenhum sentido o presidente Lula ir, né, e não, evidentemente,
se contrapor, né, àquele que hoje governa o Brasil, portanto, não se contrapor, né, àquilo que está sendo feito no Brasil, né, com as propostas que o presidente Lula defende. Então, só a nossa dúvida aí é confirmar a presença, aguardando a confirmação do Bolsonaro. Interessante, não é, Edinho? Porque, assim, o Lula só vai se o Bolsonaro for. Porque não tem sentido, Mário, você concorda comigo? O presidente Lula, né, com mais de 40%, 45% das intenções de voto, né, e debater, né, com candidatos que não têm nada a perder, que são candidatos com uma votação muito baixa. Então, qual é o sentido do debate? É você confrontar ideias. É você confrontar ideias para ajudar o eleitor a formar a sua opinião. Mas para você confrontar ideias, você tem que ter pelo menos o principal adversário no debate, senão você vai debater com quem não tem nada a perder no debate. O presidente Lula vai ficar se sujeitando, né, a todos os ataques de todos os candidatos, sendo que, não, na nossa avaliação, contribui muito pouco para a formação de opinião. O que vai ajudar a formar opinião junto ao eleitorado brasileiro? É o confronto das ideias do presidente Lula com o Bolsonaro. Então, esse confronto faz com que o eleitor tire dúvidas, né, perceba quem é que está mais preparado para governar o Brasil, né, no confronto de ideias possa comparar o Bolsonaro com o presidente Lula. Então, esse confronto interessa a campanha do presidente Lula, porque ajuda a formar opinião. Claro, o presidente Lula fica lá com 45%, e com todo respeito, nós não estamos desrespeitando, nós respeitamos, mas, claro, candidato ficar de franco atirador, que não tem nada a perder, né? E claro, esse confronto não vai ajudar absolutamente nada os indecisos a formar opinião. O que vai ajudar a formar opinião? É o confronto direto das duas principais candidaturas. Essa é a nossa concepção. O quer dizer o seguinte: se o Bolsonaro for, o Lula vai. Exato. Se o Bolsonaro não for, não tem sentido o presidente Lula ir. E agora outra pergunta é o seguinte: pode acontecer, não é? Esses militares, ou sei lá, são especialistas às vezes, em algum tipo de, como é que eu posso, tática de disfarce, uma espécie de ocultação dos métodos e dos objetivos. Pode ser que eles, em cima da hora, resolvam ir, ou de surpresa apareça lá, ou esconda até o final. Vocês estão trabalhando com essa hipótese? É muito difícil tanto o Bolsonaro como o presidente Lula omitirem a presença, porque tem todo um aparato de segurança, né? Você está falando, você mobiliza a Polícia Federal, você mobiliza os órgãos de segurança. Não há como ir, né, e omitir essa presença, né? Então, nós estamos preparados, o presidente Lula está preparado para o debate, né? Nós não temos nenhuma dúvida que esse confronto de ideias entre o presidente Lula e o Bolsonaro é o que o povo brasileiro espera. Desculpa, mas nós estamos aguardando a confirmação. Confirmou, o presidente Lula estará lá na Bandeirantes domingo para fazer o debate. Você não acha uma situação inusitada essa? Um pouco estranha, essa dúvida a respeito do que vai acontecer, não é? Até nós estamos a 48 horas do encontro, né? Hoje o Bolsonaro ele estava num veículo de comunicação e ele declarou que vai. Então, se ele for, o presidente Lula também estará lá. O que você acha? Que você achou do? Vamos ver, né? Porque é interessante ver esse confronto, esse primeiro confronto vai ser muito interessante. O que você achou da entrevista do presidente Lula, a sabatina, ao Jornal Nacional na quinta-feira? Olha, sempre em campanha a gente usa o parâmetro da comparação, não há como, né? Porque nós estamos confrontando ideias e candidatos. Eu penso que o presidente Lula foi infinitamente, não há nem como comparar a participação dele da participação do Bolsonaro, né? O presidente Lula mostrou
a sua consistência, mostrou a consistência das suas propostas, mostrou a sua capacidade, né, de expressar aquilo que ele pensa diante dos principais problemas que o Brasil vive hoje. O presidente Lula foi confrontado, e nós sabíamos que ele seria confrontado diante do debate, como o debate da corrupção, e o presidente Lula, na nossa avaliação, eu penso que a avaliação do povo brasileiro, respondeu à altura, se posicionou à altura, né, tirou todas as dúvidas, se elas ainda existiam. Nós não temos nenhuma dúvida, não, pelo menos na coordenação da campanha, que o presidente Lula, nesse comparativo direto com o Bolsonaro, mostrou efetivamente quem é que está preparado para tirar o Brasil dessa situação, quem é que está preparado para governar o Brasil dialogando com o mundo, quem é que está preparado para governar o Brasil e resolver hoje o problema do desemprego, o problema da inflação, o problema da falta de perspectiva para a juventude, né? O presidente Lula se mostrou preparado para superar essa crise institucional que nós vivemos, né, onde as instituições estão dilaceradas, confrontadas o tempo todo pelo atual governo. Então, eu penso que foi uma participação de alguém, de um estadista preparado para governar o Brasil. Você esperava, você se surpreendeu de alguma maneira com a participação do presidente Lula na sabatina de ontem? Algo te soou para você como uma espécie de superação dele em relação à sua expectativa, ou não, uma decepção, alguma insuficiência? Nós conversamos muito com ele, Mário, durante a semana, né? Nós sabíamos que ele estava muito preparado. O presidente Lula, na minha avaliação e na avaliação acho que de muita gente, é o maior comunicador que a política brasileira já teve, né? A capacidade que ele tem de transmitir o que ele pensa, o seu sentimento, a sua indignação, a sua energia, né, para enfrentar os problemas vividos pelo povo brasileiro é algo, como eu disse há pouco, incomparável. Não tem liderança no Brasil com essa capacidade. Então, durante a semana, nas conversas que nós tivemos com ele, nós tínhamos total segurança de que a sua participação no Jornal Nacional seria histórica. Na minha avaliação, ela foi histórica. Foi uma participação que ficará registrada na história política brasileira. Você esperava isso, então? Não foi muito surpresa para você? Não, eu, o Rui, a Gleise, todos nós, o Mercadante, o Franklin Martins, todos nós que participamos ali dos diálogos com ele durante a semana, tínhamos essa certeza absoluta. Como é que foi essa preparação? Olha, é difícil você falar que você prepara o Lula, né? É muito difícil. Nós conversamos, o Sidônio, que é um profissional excepcional. Sidônio Palmeira. Exatamente. Né? É uma espécie, como dizer, responsável pela campanha no rádio e na TV. Pela campanha no rádio, TV, nas redes sociais, enfim. O Sidônio começou a pautar aquilo que ele achava que poderiam ser os temas tratados. E você vai conversando, o presidente Lula vai dominando, né? Ele domina os temas, ele começa a falar, a conversar com você sobre os temas com uma facilidade absurda, que você fala assim, olha, está preparado, né? É só descansar, está bem, né? Porque o ritmo da campanha é intenso, e foi o que ele fez, ele foi para o Rio de Janeiro, descansou, e estava mais que preparado para enfrentar a entrevista e se saiu muito bem. Enfim, repito, na minha avaliação, foi um momento histórico da vida política brasileira. Você já tem algum tipo de acesso a avaliações de pesquisas, esse tipo de coisa, em relação à repercussão desse tipo de entrevista, o desempenho dele, a performance dele, o resultado que isso pode ter gerado junto ao público? Nós vamos ter, Mário,
nós temos feito pesquisas qualitativas, né, até para que a gente possa medir, né, as peças que estão sendo criadas na campanha, aquilo que é o tradicional das campanhas eleitorais. Então, nas pesquisas, nós vamos um pouco sentir, né, como que o eleitor se portou, né, qual foi a reação dele diante da entrevista do presidente Lula. Mas nós temos monitoramento de redes sociais, que hoje é tão fidedigno como a pesquisa qualitativa. E a repercussão foi extraordinária, né? Repito, na minha avaliação, ontem, né, até por ser a Rede Globo, o tamanho da Rede Globo, né, a importância da Rede Globo, por serem os entrevistadores quem eram, por ser a primeira vez que o presidente Lula voltou na Rede Globo, depois de ter deixado a presidência da República, depois de ter sido acusado injustamente, depois de ter sido exposto injustamente pela mídia brasileira, era a primeira vez que ele voltava na Rede Globo. Então, a expectativa era absurda, né? E ele, na minha avaliação, escreveu uma página histórica na vida política brasileira, Márcio. A surpresa é que ele não tenha ido para não perder, né? Que ele tenha conseguido vencer, né? Ele tenha conseguido lucrar. Em geral, os candidatos vão para lá para não se fragilizarem. Você não pensa isso também? Que ele tenha conseguido, em condições adversas, que geralmente são essas sabatinas, ter vamos dizer, esse ganho? Olha, Mário, eu assisti a entrevista do Bolsonaro, né? Quando terminou, aquelas coisas dos grupos que todos nós temos, né? E a campanha tem os seus grupos, todo mundo avaliando a leitura que eu tinha e que outros também tinham, e eu penso que todo mundo que acompanha a campanha eleitoral ficou com essa sensação, é que o Bolsonaro entrou ali para não perder, né? Recuado, muito cauteloso, para que ele minimamente tivesse um desempenho neutro na entrevista. Eu penso que essa foi a síntese da participação do Bolsonaro. O presidente Lula, eu tenho essa opinião, repito, também não é só minha. O presidente Lula, quando ele vai para o front, né, quando ele se expõe para defender as suas convicções, ele é incomparável. Não tem nenhuma liderança política brasileira que se compare a ele. Então, nós tínhamos a certeza absoluta, né, inclusive porque uma parte do eleitor iria fazer a comparação entre ele e o Bolsonaro. E toda vez que o presidente Lula for comparado com o Bolsonaro, o presidente Lula ganha, porque não tem comparação, né? A sua consistência, a sua musculatura política, a sua concepção enquanto estadista, né? A forma como ele se posiciona de forma respeitosa, de forma tranquila, de forma ponderada. Então, essa comparação, ela é demolidora para o Bolsonaro e ela é extremamente construtiva para o presidente Lula. Então, nós na campanha não temos nenhuma dúvida. O presidente Lula tem que, o tempo todo, se expor para que essa comparação aconteça, para que o eleitor compare os dois, porque na comparação o presidente Lula ganha muito. Então, nós tínhamos convicção, né, que o presidente Lula se expondo, indo, né, para o front para defender as suas posições, o eleitor imediatamente faria a comparação com aquilo que eles viram na segunda-feira, e essa comparação ela é demolidora para o Bolsonaro e muito construtiva para o presidente Lula. Uma das coisas que a gente pode comparar entre Lula e Bolsonaro nessa situação de entrevista é de que, no caso do Lula, os entrevistadores têm que calcular aquela pergunta em que o Lula vai ganhar menos. No caso do Bolsonaro, tem que ver que áreas que ele consegue ganhar. Eu queria dizer o seguinte, por exemplo, muitos podem perguntar sobre a economia para o Bolsonaro, porque ele não tem condição, a menor condição de falar nada sobre economia,
mesmo projeto econômico de país. Ele tem que ir lá para a liberdade, para essas coisas assim, mas ele não consegue, tem coisas que ele não consegue. Ele nem tem a menor ideia. Agora, o Lula não, parece dominar todos os assuntos. Essa é uma espécie já de, vamos dizer, de diferença inicial, na largada, entre os dois candidatos, não te parece? Sim, não dá para comparar as duas lideranças, né? Na minha avaliação, o Bolsonaro ele é fruto, né, de uma degradação do ambiente político brasileiro. Eu não estou aqui dizendo que ele é uma figura degradada, não estou omitindo aqui, incluindo a minha opinião sobre ele. Estou dizendo que ele é fruto de uma degradação do ambiente político brasileiro. Se nós voltarmos lá em junho de 2013, nós tivemos ali as mobilizações de rua, que nasceram com uma pauta progressista, uma pauta vinculada à melhoria dos serviços públicos, das políticas públicas. Depois aquilo desandou para uma coisa antipolítica, antipartido político, antimovimento sindical, ou seja, naquelas mobilizações, se alguém aparecesse lá com uma liderança sindical do movimento popular, essa pessoa era execrada por aquela mobilização que se tornou junho de 2013. E aquilo depois, né, algo que nasce como agenda positiva, se torna uma agenda de negação da política. Depois, em 2014, isso se torna uma mobilização contra, né, a reeleição da presidenta Dilma, mesmo assim ela se reelege. Depois isso se torna uma base social para a mobilização que sustentou o golpe militar, o golpe de 2016. E depois isso se torna base social para uma coisa antipolítica, anti-institucionalidade, que em 2018 faz com que o Bolsonaro seja o catalisador de tudo isso. Então, eu tenho uma coisa, Mário, que eu digo o seguinte: o Bolsonaro ele é infinitamente menor que o bolsonarismo. Esse fenômeno que se criou no Brasil de negação da política, das instituições, o Bolsonaro só capitaliza tudo isso, ele é o elemento catalisador desse sentimento e se elege presidente da República numa condição política, histórica e política que jamais, talvez, o Brasil viva novamente. Então, ele é o fruto de tudo isso, né? Ele é o fruto de tudo isso, de um processo de degradação da política brasileira, né? Que eu não estou aqui nem entrando no mérito, mas se tiver de entrar, também entra, não tem problema nenhum. Só para explicar como surge o Bolsonaro, né? O Bolsonaro era um deputado federal, né, sem nenhuma expressão, a não ser pelos vídeos que ele fazia de violência, de exaltação à violência, de agressividade, vídeos atacando mulheres, atacando as mulheres negras, atacando os homossexuais. Enfim, ele era um deputado conhecido por essa agressividade, o deputado que exaltava a ditadura militar. Esse era o Bolsonaro. Ou seja, como é que nós vamos comparar uma liderança que se consolida num processo como esse, do presidente Lula, que nasce na luta pela democracia, que nasce fruto dos novos movimentos sociais do final da década de 70, década de 80, que nasce como um fruto da renovação do ambiente político brasileiro, da construção da organização dos trabalhadores. É uma liderança, portanto, que tem uma robustez, né, que tem uma solidez que é incomparável com aquilo que representa o Bolsonaro. Não dá para se comparar o processo que construiu o presidente Lula como liderança com o processo que construiu o Bolsonaro como liderança. É incomparável, é incomparável. Então, quando você confronta as duas lideranças, você está falando de um líder que é o maior líder popular da história brasileira, um dos maiores líderes populares da história da América Latina e da história mundial. E um outro que ele é fruto de um processo de desorganização da vida política brasileira, desorganização das instituições. Então, é incomparável. Por isso que eu não tenho nenhuma dúvida que toda vez que você confrontar Lula com Bolsonaro, não há como o presidente Lula não capitalizar e não há como essa comparação ser
demolidora para o Bolsonaro. Você quer dizer que o Lula vai ser eleito? Eu não tenho dúvida nenhuma. Verdade? Nenhuma dúvida. Nenhuma Por quê, dúvida. né? Acho que é um processo eleitoral que nós estamos vendo aí. É muito difícil você enfrentar. Não é um candidato. Nós estamos enfrentando o Estado brasileiro ou parte do Estado brasileiro. Estamos enfrentando um legislativo e um executivo que estão escrevendo uma página preocupante da história política brasileira, que estão colocando em risco, na minha avaliação, a instituição da reeleição. O que o executivo e o legislativo, não estou nem falando de pessoas, o que o poder executivo, o poder legislativo estão fazendo nas eleições de 2022 é colocando em xeque a instituição da reeleição. Porque o uso da máquina, o uso do dinheiro público nesse processo de disputa é um escândalo. É um escândalo. Vou repetir, é um escândalo. Nunca o Brasil, desde que do governo Fernando Henrique, que se instituiu a reeleição, nós já passamos por tantos processos de reeleição, seja um processo de reeleição do governo federal, de governos estaduais, de governos municipais. Nós nunca vivenciamos isso que nós estamos vivenciando hoje no Brasil. Ou seja, se alterou a Constituição Federal, se tocou de forma frontal em cláusula pétrea da Constituição Federal, para que se criasse as condições de uso da máquina pública para um processo de reeleição. Isso é de uma gravidade absurda. Eu não sei como nós vamos consertar isso daqui para frente. Mas o precedente que se abriu é o precedente para que daqui para frente, prefeito em processo de reeleição, governador em processo de reeleição, possa mudar a legislação, instituir programas, liberar recursos no processo eleitoral, e vai ser difícil, se nós não tomarmos medidas duras, a legislação brasileira coibir. Então, o presidente Lula não está enfrentando um candidato, ele enfrenta uma parte do Estado brasileiro. Agora nós estamos vendo o judiciário reagir, eu acho que corretamente, porque até outro dia nós tínhamos uma parcela do judiciário, inclusive, acovardado. Nós tínhamos o executivo manipulando, o legislativo manipulando, e uma parcela, que é inegável, do judiciário acovardado. Agora nós estamos vendo o judiciário reagir, o judiciário reivindicando o seu papel de árbitro do processo eleitoral, o que eu penso que é algo que dá um rearranjo, um freio de arrumação nisso que nós estamos vivendo. Agora, a manipulação da máquina pública nessas eleições é algo inegável. Então, eu tenho convicção que nós vamos ganhar as eleições, mas evidente numa situação de muita disputa, porque então a máquina pública se tornou parte integrante, o dinheiro público, uma parcela do Estado brasileiro se tornou parte integrante do processo eleitoral. Isso, do ponto de vista das instituições, é um escândalo, né? Eu te perguntei se o presidente Lula ia ganhar as eleições, você falou que não tinha dúvida disso, e você denunciou o escândalo real em relação à manipulação do orçamento e muitas outras medidas, tanto do Executivo quanto do Legislativo, nessa eleição. Mas você não disse por que o presidente Lula vai ganhar. E eu queria insistir, então. Porque, Mário, nós estamos hoje representando, o presidente Lula representa hoje um projeto de reconstrução do país daquilo que é mais caro ao seu povo, que é o combate à fome, o combate à miséria, o combate à exclusão social, a construção de um país que seja digno, de um país que trate o seu povo com dignidade. O presidente Lula representa hoje a defesa da democracia, ele representa hoje o fortalecimento das instituições, ele representa hoje uma perspectiva de um país que seja respeitado internacionalmente, ele representa hoje a perspectiva de um país que efetivamente construa um ambiente de paz, de harmonia, para que a gente possa retomar o crescimento econômico, para que a gente possa retomar um projeto de desenvolvimento. Então, por tudo isso que ele representa, eu não tenho nenhuma dúvida que
ele será vitorioso nas eleições. Agora, até a construção dessa vitória se dar, eu também não tenho nenhuma dúvida que muita luta, muito embate terá que ser travado. Agora eu queria te perguntar o seguinte: você está satisfeito com digamos assim, com a ênfase dada pelo presidente Lula ontem na sabatina, não é? Quinta-feira, na sabatina da Globo, a esses temas sociais que você levantou? Ou você acha que a campanha vai ser diferente? Tenho a impressão que o presidente deu muita ênfase a questões da corrupção, né? Até porque foi provocado nesses temas, questões institucionais, questões de alianças, questões, digamos, do próprio projeto de industrialização ou desindustrialização do Brasil, a Lava Jato, mas essa parte, digamos, social, econômica, ligada às condições de vida do povo não foi tão enfatizada. Você concorda com essa minha premissa e acha que a campanha deveria ir por aí? O que te parece? Mário, durante a semana, eu conversava com o pessoal que integra ali a coordenação da campanha e dizia, olha, nós não vamos ganhar as eleições numa entrevista. A entrevista da Globo, que é importante, que é um espaço na TV aberta, né, de muita audiência, né, que conversa com muita gente. Na minha avaliação, do ponto de vista da comunicação com o povo brasileiro, será... nós não vamos ter outro espaço como aquele, portanto, será e foi o espaço mais importante de comunicação com o povo brasileiro. Então, ali, o presidente Lula tinha que enfrentar aqueles temas que são importantes para que a gente possa trazer novamente para o diálogo com a nossa candidatura os setores que estão hoje mais resistentes. Nós sabemos que o tema da corrupção ele é um tema importante, né, que se nós enfrentássemos ele como o presidente Lula enfrentou, da forma como o presidente Lula enfrentou, num diálogo direto, franco, né, com muita transparência de propósito, se nós enfrentássemos esse debate dessa forma, nós abriríamos várias portas, talvez aí milhões de portas, de eleitores que estavam resistentes à candidatura do presidente Lula. Então, do ponto de vista daquilo que vem depois, daquilo que virá no decorrer da campanha, que amanhã, efetivamente, nós começaremos, né, com os programas, nós começaremos os programas de rádio e TV, daquilo que efetivamente se inicia a partir de amanhã, esse diálogo franco que o presidente Lula fez era muito importante. E ele acertou muito ao travar esse debate da forma como ele travou, com a transparência, né, com a energia, né, com a verdade com que ele pôs ali, né, para que pudesse quebrar um pouco das resistências existentes, né, das resistências existentes em relação à nossa candidatura, por tudo que nós sofremos de ataques em relação à corrupção no último período. Então, do ponto de vista da estratégia da campanha, a entrevista da Globo, essa ênfase que se deu no debate da corrupção foi correta. E ele também tinha que tratar outros temas importantes para que nós dialogássemos com setores que hoje também estão resistindo a nós, né? E o presidente Lula, ele por si, ele carrega a simbologia, né? Porque é uma simbologia histórica do presidente da inclusão social, do presidente do combate à fome, do presidente do combate à pobreza, do presidente da criação de um país de oportunidades. Então, ele traz consigo, né, essa simbologia. Então, do ponto de vista da estratégia de comunicação, a entrevista dele foi impecável. Impecável. Você esperava aquela introdução dos entrevistadores, no caso do Bonner, que foi uma introdução que poderia não ter sido feita. Aquela introdução à pergunta da corrupção, você lembra? Em que ele diz assim, o senhor não sei o quê, o senhor está livre. Ele foi honesto, Mário, ele foi...
eu fiquei na dúvida como que eles entrariam nesse tema. Eu fiquei tentando fazer um exercício como que eles entrariam nesse tema. E eles não tinham como subir o tom com o presidente Lula, como subiu, sem fazer uma introdução como essa, porque senão o presidente Lula, se eles fizessem uma introdução não ressaltando que o presidente Lula foi inocentado, que os processos estavam eivados de vícios, que o Supremo anulou os processos que eles estavam eivados, que o judiciário, naquele momento de julgar o presidente Lula, não foi isento. Não... Se ele não fizesse a pergunta já com essa vertente, o presidente Lula traria essa vertente para ele. O presidente Lula diria, olha, você está errado porque eu tive 26 processos meus anulados, eu fui inocentado pelo Supremo, ele foi inocentado pela ONU. Como o Bonner, que fez a introdução, o presidente Lula, inclusive, não usou isso, né? Que ele foi inocentado pela ONU. Então, eu penso que os entrevistadores não tinham outra forma de enfocar o tema da corrupção, a não ser já dizendo isso, porque senão o presidente Lula traria isso para a resposta dele e ele cresceria muito na resposta. Então, eles ficaram ali um pouco sem ter, né, para onde ir, e fizeram, na minha avaliação, se a gente for fazer o exercício de nos colocarmos no lugar dos entrevistadores, eles usaram efetivamente a introdução possível para que o presidente Lula não crescesse mais que ele cresceu na resposta. E ele cresceu. Muito interessante essa visão do, digamos assim, mal colocando, dos atores desse jogo aí, desses participantes desse jogo. Muito interessante mesmo. Estamos conversando com o Edinho Silva, coordenador de comunicação, um dos coordenadores de comunicação da campanha Lula-Alckmin, membro do comando da campanha, e também prefeito de Araraquara, aqui pela TV 247, Forças do Brasil. Nós estamos fazendo esse encontro gravado antecipadamente, então não podemos tomar os seus comentários aqui ao vivo no ar. Edinho Silva, a pergunta que eu te faço agora é o seguinte: qual é a pesquisa que vale? A do Datafolha ou da FSB e outras? Datafolha dá 47 a 32, 15 pontos de diferença, Edinho. E a FSB dá 9 pontos. No meio desse caminho tem milhões de votos que estão de um lado ou estão do outro. Onde está a disputa até agora? Olha, você, Mário, como um jornalista experiente você já viu muita pesquisa na tua vida. Eu vi, talvez menos que você, mas vi muitas também. Pesquisa é curva, não é número, né? O número ele existe para registrar a curva. Então, eu não me preocupo muito se a diferença é de 10, de 15, de 16, de 9, de 8. Você sempre tem que olhar a curva, né? Olhando a curva. O que você está achando da curva? O que você está achando? Porque essa curva mostra uma pequena, uma ligeira elevação do Bolsonaro. Tem, mas a estabilidade do Lula, não é isso? Mas, Mário, era impossível. Nós fizemos essa reflexão no começo do mês de agosto. Era impossível desoneração do combustível, né, no período eleitoral. Auxílio emergencial no período eleitoral. Liberação de crédito na abundância, como foi feito no último período, também no período eleitoral. Desoneração de telecomunicações, enfim, uma série de desonerações, e o governo tendo iniciativa em relação ao auxílio, e agora, recente, iniciativa em relação à liberação de crédito. Era impossível o governo, com tanta manipulação da máquina, não tivesse uma reação. Isso só se nós não acreditássemos no pragmatismo da política, né? Então, nós sabíamos que teria uma reação, mas nós também sabíamos que essa reação ela tinha que ser muito minimizada, porque
o eleitor também, nós estamos vivendo, né, um processo de redemocratização do Brasil desde a década de 80. Então, o eleitor ele vem exercitando o seu direito ao voto, né, a cada 2 anos, a cada 4 anos, dependendo da característica das eleições, se municipais, ou se eleições estaduais ou eleições federais, ele vem exercitando. Então, ele sabe o que é medida eleitoreira e o que não é medida eleitoreira. Ele sabe o que é tentativa, entre aspas, aqui, de compra de voto e o que é medida efetivamente, né, de construção de políticas públicas. Então, nós sabíamos que o Bolsonaro teria uma reação, mas também sabíamos que essa reação tinha que ser muito ponderada. Então, em momento nenhum, a campanha se desorientou por tudo aquilo que o governo fez, né, de forma efetiva no uso da máquina pública. Então, nós sabíamos que teria uma reação, mas sabíamos que o eleitor do presidente Lula ele é um eleitor que ele forma um núcleo duro, né? Ou seja, mais de 80% dos eleitores do presidente Lula não mudam voto. É muito difícil mudar voto. Então, o presidente Lula, tanto é que o Bolsonaro reage, mas o presidente Lula mantém o seu eleitorado ali muito consolidado. Essa eleição, Mário, ela vai ser definida, né? Ou, que eu acho difícil, eu não sou daqueles que acreditam que a eleição será definida no primeiro turno, eu acho muito difícil, mas também não é impossível. Ou ela será definida no primeiro turno, na reta final, com uma migração orientada pelo voto útil, ou uma parcela dos indecisos que vão se mover, né, pró-presidente Lula. Né? Aí define o primeiro turno. Ou ela será no segundo turno, pela mesma lógica do primeiro, ou seja, comparação de rejeição, né? Porque a eleição do primeiro turno ela tem muitas características do segundo turno. Comparação de rejeição, comparação de rejeição e um eleitor, uma parcela do eleitorado que descolou, que volte para o presidente Lula. Então, é uma eleição de primeiro turno com características de segundo turno, né? Ou ela se define no primeiro, com características de segundo turno, ou ela vai se definir no segundo, com características evidentes de segundo turno, sempre comparando a rejeição. Então, é uma eleição, como eu disse agora há pouco, né, muito disputada, muito polarizada, e vai ganhar, né, o candidato que tiver a sua votação mais sólida, a nossa avaliação, que é o presidente Lula, né, e o candidato que tiver a menor rejeição. É por aí que vai se definir o processo eleitoral. Quer dizer, então, que você alguma vez se preocupou com as pesquisas que você tem acesso? Certamente você tem acesso a muito mais pesquisas do que os mortais comuns. Alguma vez você chegou a se preocupar com uma aproximação maior do Bolsonaro em relação ao... Há institutos que põem até 5%, 5 pontos percentuais de diferença entre os dois. Não, evidente, eleição ninguém ganha de véspera, né? Eleição se ganha no processo eleitoral, eleição se ganha na urna. O que eu tenho é muita confiança no nosso candidato, né? Eu confio muito no presidente Lula. Eu e penso a imensa maioria do povo brasileiro. Então, eu confio muito no presidente Lula, que é a maior liderança política da história desse país. Confio muito na construção das propostas, né, que nós estamos apresentando ao Brasil, propostas que carregam um legado de um presidente que provocou a maior inclusão social da história brasileira, de um presidente Lula que deu dignidade ao povo brasileiro, que deu perspectiva de futuro ao povo brasileiro. Então, é um legado muito forte e junto aí tem propostas também sólidas, né, propostas que são totalmente implementáveis, né, como resposta a essa crise que o Brasil vive e que tem penalizado principalmente o povo mais sofrido do nosso país, mas penaliza também os setores médios. Nós temos hoje quase 70% das famílias brasileiras endividadas, né? Ou
As famílias brasileiras não conseguem pagar suas contas. Nós temos 32 milhões de brasileiros passando fome. Então, quem tem condições de apresentar propostas para esse cenário, né, quem tem condições, né, de apresentar propostas para recuperar o Brasil é o presidente Lula, porque ele já fez. Né? Quem já fez tem muita credibilidade para dizer que vai fazer novamente. Essa credibilidade só o presidente Lula tem. E as pesquisas que você tem acesso confirmam essa premissa sua, de que todo esse cabedal dá uma boa segurança, né? Essa memória do povo e as propostas que são apresentadas aos eleitores garantem uma situação que aconselha uma certa tranquilidade, esperanças, otimismo? Não, repito, não existe eleição que se ganha de véspera. Eu acredito no nosso candidato, acredito nas propostas defendidas pelo presidente Lula, mas, evidente, é um processo. Nós vamos disputar até o dia 2 de outubro, ou vamos para o segundo turno. Então, eu tenho muita confiança, mas eu sei que a disputa vai se dar. O que as pesquisas mostram é exatamente isso que nós estamos vendo. Tanto pesquisas qualitativas como pesquisas quantitativas. O candidato que tem a maior confiança, o candidato que tem credibilidade, o candidato que tem como dizer ao povo brasileiro que vai fazer é o presidente Lula. Nenhum outro tem. Por quê? Porque ele fez. Porque o povo brasileiro sabe que ele fez. O povo brasileiro tem memória, e os mais jovens que não têm memória têm a memória do pai, da mãe, do avô, do tio, das famílias, né? Do grupo de amigos, de pessoas mais velhas que vivenciaram tudo aquilo que o presidente Lula fez pelo povo brasileiro. Edinho, uma campanha para primeiro e para segundo turno, que tem diferença? Ou vocês pensam que tudo é uma campanha só e que, na verdade, o que vale a pena mesmo investir é numa campanha para segundo turno, porque, afinal de contas, as perspectivas de primeiro turno não são tão, como é que se pode dizer, garantidas, ou tão longe de ser garantidas, não é isso? Como é que se faz isso? Tem alguma estratégia especial para esse tipo de eleição? É uma eleição, Mário, pela polarização dela, é uma eleição característica de segundo turno. Né? Ela já é uma eleição de primeiro turno característica de segundo turno, porque ela está muito polarizada. E, na minha avaliação, ela vai continuar polarizada até o fim. As candidaturas que têm uma votação menor, elas não vão conseguir crescer porque a eleição está muito polarizada. São dois polos, né? Então, eleição polarizada com característica de segundo turno é eleição onde vale muito a aceitação, evidente, mas vale muito a rejeição. É uma eleição que você tem que trabalhar muito a rejeição, porque é uma eleição polarizada. Rejeição do outro e a sua, né? Claro, do ponto de vista positiva, você diminuir ao máximo a sua. O presidente Lula tem de 45% para mais, ou seja, ele está ali, talvez é a maior votação de uma figura pública disputando a presidência da República que já teve. Então, nós estamos ali muito próximo do limite. Né? Então, todo ponto que você traz, né, do ponto de vista de pesquisa, né, uma parcela do eleitor que você traz, ela é muito valiosa, porque nós estamos meio no limite da votação, né, pela primeira opção. Então, se você está no limite da votação da primeira opção, você tem que trabalhar, evidente, a diminuição da sua rejeição. Por isso que essa participação dele no Jornal Nacional da Rede Globo foi muito importante, porque ele tocou num dos temas que certamente diminui muito essa rejeição do eleitor, porque ele esclareceu, né? Ele deu argumento, ele tirou a dúvida do eleitor. Há uma vantagem também, né, nessa preparação, que é o seguinte: havia pouca dúvida que a primeira pergunta seria sobre corrupção, né? Quase que você já tem 1/3 do programa garantido, né, em termos de duas estratégias, mas as duas você domina,
Então, aquilo já te dá vamos dizer assim, uma velocidade de partida razoável, uma situação de base boa para desenvolver os outros temas em seguida. Não é? E é muito importante, ao contrário do que aconteceu com o Bolsonaro, a primeira pergunta é muito importante, não é? Para que você não se desestabilize ali e fique inseguro. A primeira pergunta pode te lançar para um futuro, vamos dizer assim, mais tranquilo, em que você domine melhor a situação. E foi o que aconteceu com o presidente Lula e o que não aconteceu com o Bolsonaro. Isso já deu uma razoável vantagem para o Lula. Aquela lista lá de instituições republicanas, AGU, CGU, STF e CAD e todas que ele leu, também soava claramente uma preparação, não é? Não, a primeira pergunta, Mário, ela é crucial para o restante da entrevista, para você ir bem desde que você tenha consistência na resposta, porque se você não tiver consistência na resposta, a primeira pergunta pode te desestabilizar o restante da entrevista. Como veio corrupção, e era a oportunidade, nós queríamos que essa pergunta viesse. É diferente daquela que você fala assim, vou torcer para não vir. Não, nós queríamos, porque era a oportunidade do presidente Lula olhar no olho do povo brasileiro e dizer, olha, eu fui injustiçado, não é verdade. O presidente que criou ou fortaleceu as estruturas do Estado brasileiro para o combate à corrupção fui eu. Né? Eu fui injustiçado por isso, por aquilo. Né? No meu governo eu confrontei, eu enfrentei a corrupção. Ou seja, nós queríamos que essa pergunta viesse porque nós tínhamos segurança, que era o que o presidente Lula precisava para, na Rede Globo, com a audiência da Rede Globo, olhar nos olhos do povo brasileiro e responder e tirar as dúvidas que uma parcela do povo brasileiro tinha em relação a esse tema, em relação ao presidente Lula. Então, nós queríamos essa pergunta. Nós queríamos porque nós tínhamos confiança, que nós tínhamos a verdade do nosso lado, né, que o presidente Lula responderia de forma muito contundente e, com isso, abriria a porta para que nós, no restante da campanha, pudéssemos conversar com esse eleitor que tinha alguma resistência em relação a ele por conta desse tema da corrupção. Você mencionou que o evento dessa quinta-feira, me corrija se eu estiver errado, foi importantíssimo, não haverá outra oportunidade igual a essa. Você falou com essas palavras. Você podia explicar melhor? Isso vai ter debate, vai ter outros debates, não sei se haverá outras sabatinas, mas enfim, parece que na TV Globo não, pelo menos no primeiro turno. Então, como é que isso se compara com outros eventos, com a própria existência da campanha eleitoral no rádio e na TV a partir deste sábado? Mário, porque eu vou repetir aqui o que a gente conversou, inclusive, na coordenação da campanha. Ninguém vai ganhar a eleição numa entrevista. A entrevista faz parte de um processo eleitoral. Mas por que ela era tão importante? Primeiro, quando você vai para o debate, geralmente, né, a não ser que tenha uma parcela grande do eleitorado ainda em dúvida, né, o eleitor que está na dúvida lá na reta final da campanha, ele vai assistir o debate. Mas o debate, em qualquer outra circunstância, geralmente o eleitor ou ele vai para a TV fechada, ou ele vai, né, para alguma outra forma de lazer, mas não vai assistir o debate. Né? O programa eleitoral, tradicionalmente, historicamente, ele começa com uma audiência boa, depois ele cai. Porque também, hoje, com o advento da TV fechada, né, do entretenimento nas TVs fechadas, nos streams, o eleitor migra para outra alternativa e não fica no programa eleitoral. Então, por que esse espaço era tão importante? Primeiro, é o Jornal Nacional, que antecedeu uma novela que recuperou, inclusive, o potencial de audiência das novelas, portanto, o eleitor estaria ali de toda forma, né, ou pela tradição do Jornal Nacional, ou pela cultura das novelas no Brasil.
Então, esse eleitor estaria ali desarmado, ele não estaria assim, vai começar o programa eleitoral, vou sair daqui. Debate, eu não quero ver debate. Porque tem uma coisa das pessoas fugirem um pouco, uma parcela do eleitor fugir, né, dos horários destinados, né, à propaganda eleitoral. E ali não, nós tínhamos certeza que a audiência seria alta e que o eleitor estaria desarmado, ele estaria ali para ver. Né? E tinha algo que para nós era muito importante, que era um pouco a saudade de ver o presidente Lula. Né? Porque tudo bem, o presidente Lula está nas redes sociais, né? O presidente Lula dá frequentemente entrevistas para as rádios, atendeu a imprensa internacional, mas o presidente Lula na TV aberta, ao vivo, tinha mais de 10 anos que isso não acontecia. Mais de 10 anos. Então, era algo muito importante que iria acontecer e que aconteceu nessa última quinta-feira. Por isso que nós achávamos que era um momento excepcional da campanha. É o único momento da campanha? Evidente que não. Amanhã o programa eleitoral vai ao ar num sábado, que tradicionalmente, né, as famílias estão em casa, nós podemos ter aí uma audiência importante no programa eleitoral. Depois nós vamos pegar o programa eleitoral, nós vamos jogar ele para as redes, né? Ele vai ser divulgado nas redes. Então, a campanha ela vai continuar dialogando com o eleitor, mas aquele momento ele foi um momento muito especial da campanha. Foi um momento construído ao longo de anos, não é, Edinho? Ao longo de anos para culminar naquela situação, certo? Porque Exato. você tinha um presidente que foi, enfim, processado, perseguido, condenado, encarcerado. Depois ele é libertado, ele perde os direitos políticos, depois ele é libertado e é isento e volta a poder concorrer, mas, ao mesmo tempo, como você disse, ele não aparecia, digamos assim, de forma extensa e aberta e direta na televisão, aberta especialmente na TV Globo. Então, foi um momento muito raro e construído com essa abertura ao longo de muitos anos de uma maneira excepcional e incomum. Mudando de assunto, nós temos aqui praticamente no início da campanha oficial, né? Praticamente no início da campanha oficial. Então, nós estamos numa situação, digamos assim, de partida, tem uma situação de chegada também, não é que a chegada no primeiro turno. São momentos diferentes. Parece que o presidente Lula parte de um momento de chegada muito sólido, muito consistente, que inspira otimismo. Mas vem aí muitas coisas, não é? Coisas que não se pode prever. Como é que você vê, por exemplo, interferências de mensagens por grupos de aplicativos, derrame de fake news? Como é que você sente que haverá controle eficiente sobre isso e que o TSE consegue segurar essas situações no nível que elas se apresentam? Elas terão efetivamente influência, aí já digo mesmo num momento de chegada, numa reta de chegada, onde parece, como aconteceu em 2018, acontecer situações de surpresas absolutamente inesperadas e inusitadas, como a eleição de candidatos que nem apareciam entre os primeiros colocados, e que isso pode também reverter a situação entre Bolsonaro e Lula? Olha, Mário, aquilo que aconteceu em 2018, eu acho muito difícil nós temos condições históricas que se repita 2018. Claro que as redes sociais, elas passam a ter uma importância grande na comunicação de uma forma geral e na campanha também, né? Hoje, com o advento da internet, nós estamos aqui, né, numa plataforma produzindo conteúdo, né, e vamos divulgar conteúdo, que era algo impensável ou impensado há 20 anos atrás. Né? Onde que nós estaríamos, na minha opinião aqui, não preciso rasgar seda para você, os maiores jornalistas da história brasileira e um prefeito do interior de São Paulo
né, produzindo conteúdo juntos e divulgando conteúdo. Ninguém poderia prever algo assim. As redes sociais, a internet, as plataformas das redes sociais propiciaram isso, a democratização da produção de conteúdo. Mas também propiciou, né, que esse mesmo advento tão positivo pudesse gerar, né, uma fábrica de mentiras, de fake news, né, e que essas fake news fossem muitas vezes instrumento, né, o mecanismo repugnante que existe de manipulação da opinião pública. Em 2014, nós vimos em 2018, nós vimos muito, muito. E agora, em 2022, nós estamos enfrentando de novo. Claro, a legislação brasileira evoluiu, né? As plataformas também criaram sistema de autoproteção. Na minha avaliação, ainda sistemas lentos, são lentos, porque às vezes o tempo que eles demoram para tirar um vídeo tirou a fake news. Essa fake news já fez estrago, mas as plataformas estão aí se aprimorando também. A legislação brasileira também se aprimorou. Estamos longe do ideal. Acho que ainda nós temos que ir aprimorando cada vez mais. E as plataformas também têm que melhorar os seus instrumentos de monitoramento das fake news. Mas as fake news estão aí. Eu penso, Mário, que mais do que a legislação, que é importante, mais do que os instrumentos de monitoramento das plataformas, que também é importante, nós temos que aumentar a capacidade da sociedade brasileira de fazer a filtragem, né? Se nós tivermos a população com maior senso crítico, com maior capacidade de questionamento, e a própria população usuária das plataformas, a população usuária das redes sociais, se essa população estiver com um senso crítico mais aprimorado, né, mais afiado, o próprio usuário do sistema pode ele mesmo fazer a denúncia. Olha, esse vídeo aqui está estranho, eu vou checar se essa fala existiu, se ela foi recortada, se ela foi colocada fora de lugar, se isso que está sendo divulgado é mentira. Eu vou fazer uma busca aqui, que hoje, né, também pelas plataformas, rapidamente você checa uma informação e o próprio usuário vai e denuncia. Ele pode fazer isso hoje, mas faz pouco, deveria fazer mais. Porque quanto mais nós tivermos mecanismos de fiscalização, menos, no caso da eleição de 22, nós estamos vivenciando agora, menos as fake news terão influência sobre a formação da opinião. Mas, claro, o advento das redes sociais cria uma nova característica de eleição, cria uma nova característica de disputa de opinião pública, né? Eu penso, Mário, eu não acho que pronto, a televisão perdeu o protagonismo. Não acho mesmo. Acho que a televisão ainda tem protagonismo. Inclusive, a televisão ela será muito importante para que ela paute as redes sociais, né? Para que ela crie a agenda de debates nas redes sociais. Então, a televisão vai continuar tendo protagonismo, o rádio vai continuar tendo protagonismo, mas as redes sociais cada vez mais terão aí um espaço grande de diálogo com a sociedade. Muito bem, chegamos ao final do horário que combinamos com a assessoria e com o prefeito Edinho Silva, coordenador de comunicação da campanha Lula-Alckmin. Foi uma grande satisfação, uma honra mesmo, uma alegria conversar com você, Edinho Silva. Muito obrigado, uma satisfação imensa. Voltamos a nos falar quando for possível, se você puder. E, enfim, foi uma honra. Obrigado. Olha, Mário, eu vou dizer aqui, e é muito sincero, eu tenho por você um respeito imenso. A minha avaliação, você é um dos maiores jornalistas da história da imprensa brasileira, pelo menos da história que eu acompanho, né? A gente não tem tanta diferença de idade assim, mas saiba que você foi um cara
que eu li muito, né? E um cara que eu sempre respeitei muito a opinião. Então, estar aqui com você, dividindo esse espaço, para mim é uma honra imensa. Nós estamos aqui no meio de uma correria aí de eleição, mas toda vez que você me convidar, pode ter certeza que não, nunca te direi, né? Por toda essa admiração e respeito que eu tenho por você. Mas, claro, quero aí, ao longo dessa vida, ainda ter a oportunidade de conversar mais vezes com você, e quem sabe um dia ainda conversar pessoalmente, porque, repito, tenho muito respeito e admiração pela sua trajetória. Muito obrigado. Com certeza, Edinho. Muito obrigado. Bom trabalho. Boa noite. Tchau, gente. Até o próximo Forças do Brasil, sábado que vem, 18 horas. Tchau, tchau. Tchau, Edinho.